Muito boa tarde, prezado telespectador. É um prazer estar de volta à bancada do Expresso Meio-Dia, trazendo notícia, informação e atualização para a hora do seu almoço. Nesse momento, a temperatura em Nova Prata é de 22 graus. A tendência é que o céu permaneça claro e sem nuvens durante todo o dia de hoje e também no feriado que se seguirá amanhã, dia 21, feriado de Tiradentes. E agora, para a gente abrir os nossos trabalhos, Monalise Canali, ao vivo com o vereador Gilmar Perusso, falando sobre uma mobilização que ocorrerá no município para uma passeata em prol do retorno às atividades escolares nas fases iniciais. Monalise, bom dia, é com você, aliás, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Expresso Meio-Dia também. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham nesta tarde, então, de terça-feira. Hoje, então, vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores aqui do município de Nova Prata, Gilmar Perusso, que vai nos explicar justamente essa movimentação que vai acontecer no dia de amanhã, essa carreata em prol à volta às aulas do setor da educação. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente dizer que nós tivemos na sexta-feira uma reunião em Montebello do Sul, do Parlamento Regional da Serra Gaúcha, em que participam mais de 20 câmaras de vereadores, e lá então foi deliberado por um encaminhamento, de fazer moções de apoio e manifestações em prol do retorno das aulas presenciais. Lembrando também que o nosso manifesto ele pede a priorização da vacinação para os professores, para os trabalhadores em educação. Então, ontem, por exemplo, na Câmara de Vereadores, nós colocamos em pauta essa moção que tem por objetivo apoiar aquela ação que está em andamento por parte do governo do Estado e que se encontra no Supremo Tribunal Federal. E que, em caso de derrubada da liminar, então será possível a retomada das aulas presenciais. Nesse sentido, nós estamos encaminhando hoje, então, esse documento ao STF para que lá ele se junte, às demais manifestações e sirva também como um instrumento para a gente tentar a derrubada dessa liminar e permitir, então, a retomada das aulas presenciais. Certo. E explica para a gente como que vai acontecer todo esse movimento de amanhã, onde ele vai acontecer? Bem, esse movimento de amanhã, então, também está dentro desse contexto, ele será amanhã às 17 horas. O ponto de partida será no trevo sul de entrada do nosso município, e a partir de lá, então, será traçado um roteiro e que provavelmente nós concluiremos na Câmara de Vereadores aqui de Nova Prata. Ele tem também por objetivo, existem aí um conjunto de pais, existem professores, existem, enfim, trabalhadores de outros setores, que também estão apoiando o movimento, porque, afinal de contas, essa questão da educação, ela envolve toda a comunidade, Então, deixando de novo frisado aqui que essa manifestação é pela derrubada da liminar do STF, permitindo o retorno das aulas presenciais, destacando que nós reivindicamos também a priorização das vacinas para os profissionais que trabalham na área da educação. Então, aproveito para fazer aí um chamamento de todos aqueles que apoiam essa causa, que entendem o momento de importância das crianças estarem na sala de aula, porque segundo vários estudos, inclusive que de vários médicos e pessoas entendidas, colocam dos prejuízos que as crianças têm, tanto na questão do aprendizado, como na questão física, psicológica, social,
né, de estarem fora da sala de aula. Então, amanhã a gente conta aí com a participação de todos aqueles que entendem que essa causa é importante e que, com todos os protocolos de saúde, as aulas precisam ser retomadas. Muito bem, a gente agradece pelas informações ao presidente da Câmara aqui do município de Nova Prata. Deixo o chamamento, então, a partir das 17 horas amanhã, essa carreata em prol às aulas presenciais na nossa região. E nós da Conecta Mais TV estaremos lá também fazendo toda a cobertura desse movimento, assim como fizemos dos anteriores que já aconteceram, né? Na próxima quinta, essa reportagem estará veiculada, então, ao Conecta News, ao Expresso Meio-Dia. E agora, então, a gente agradece mais uma vez ao vereador pelas informações. Tiago, nós retornamos com você. Muito obrigado pela chamada, Monalise. Muito obrigado ao vereador Gilmar Perusso. Esse ato que é convocado em todas as cidades da Serra Gaúcha, a partir do que foi decidido pelo Parlamento da Serra, reunião de todas as câmaras de vereadores que entendem que seja dado prioridade à vacinação para professores e profissionais que atuam nas escolas em fases iniciais e também para que isso passe a promover a retomada presencial do ensino para os alunos dos primeiros anos, as crianças que estão sendo principalmente mais afetadas nesse momento. Seguindo com as notícias e os destaques da região, nós passamos porque ontem ocorreu uma operação feita pela Polícia Rodoviária Estadual em conjunto com a Brigada Militar e a Patrulha Ambiental. Fiscalizações foram feitas em Antônio Prado e em Nova Bassano, mirando estabelecimentos que trabalham com a venda de autopeças de veículos, os conhecidos como desmanches. As ações pretendiam fiscalizar para procurar a origem das peças e também a documentação que os estabelecimentos tinham para verificar a sua legalidade. Um dos estabelecimentos divulgados, que não teve o nome publicado, o proprietário foi autuado por não ter licença ambiental. Na Serra Gaúcha, também os destaques dessa manhã dão conta de que um acidente acabou deixando um motociclista ferido na BR-470, entre Garibaldi e Bento Gonçalves, na altura da reta da Chandon, por volta das 8h30 da manhã dessa terça-feira. Um motociclista acabou ficando ferido. O fato foi no quilômetro 223 da BR-470, conhecido aí na reta que chega o trevo de acesso a Caxias do Sul. O acidente envolveu um Renault Duster, placas Mercosul, e uma motocicleta com placas de São Borja. O motociclista foi encaminhado para atendimento médico, o trânsito não chegou a ser interrompido. Em Bento Gonçalves, as informações é que as unidades básicas de saúde que estavam fechadas por conta da remanejo de profissionais para outras áreas de atendimento, visando aí dar vazão à questão da pandemia que acabava lotando os hospitais, em especial o Hospital Taquini. Desde o dia de ontem, diversas unidades básicas receberam o retorno dos seus profissionais e estão reabrindo as suas atividades, como por exemplo no bairro Botafogo, que a unidade de pronto atendimento de 24 horas passou a atender a comunidade novamente. Informações sobre distribuição de kits de medicamentos voltados à intubação na Serra Gaúcha, que está sendo feita pelo Exército e também pela Secretaria Estadual de Saúde. Na manhã de hoje, 124 mil medicamentos foram entregues a 62 hospitais em 47 municípios. Aqui na Serra, os medicamentos estão sendo encaminhados a 8 instituições de saúde. Em Bento Gonçalves, o Hospital Taquini está recebendo, o Hospital de Caridade de Canela também, em Caxias do Sul. Os lotes são destinados ao Hospital Pompeia e também ao Hospital Geral e o Virvi Ramos. Em Farroupilha, o Hospital São Carlos está recebendo também medicações que são encaminhadas e a Casa de Saúde de Gramado também está recebendo material. Os medicamentos são bloqueadores neuromusculares, sedativos, entre outros utilizados aí nas fases mais agudas de tratamento da Covid. Informações para toda a indústria da Serra Gaúcha, que acabou perdendo um dos seus grandes expoentes. Aos 54 anos, o empresário Agnaldo Panis fez a sua passagem em Porto Alegre. Ele estava internado quando sofreu uma parada cardíaca no Hospital
Moinhos de Vento. Ele era sócio da fábrica de malhas Panis, ao lado da mãe e das irmãs. E há cerca de 12 anos foi morar na capital gaúcha e era responsável por uma das grandes empresas do Rio Grande do Sul do setor de confecções. Informações também para Farroupilha. Nessa manhã, o presidente da Câmara de Vereadores acabou sendo internado a partir de uma crise renal. Tadeu Salib dos Santos está no Hospital São Carlos e seu estado de saúde é estável. À frente da Casa Legislativa, pelo Partido Progressista, ele foi internado no último domingo, após desenvolver uma crise renal e ser encaminhado. Na questão da saúde, ele sofreu um AVC no ano de 2020 e está em recuperação. Esperamos e desejamos saúde ao presidente da Câmara de Farroupilha. Em Caxias do Sul, as informações é que bares estão sendo multados por agirem de forma irregular perante os decretos. Eles foram flagrados no último final de semana, com aglomerações e desrespeito às medidas preventivas de combate ao coronavírus, que acabaram virando rotina em Caxias do Sul. Bares foram notificados tanto na sexta-feira quanto no sábado, e as multas variam do valor de R$ 1.800 até a cassação do alvará de funcionamento. Conforme informações, os fiscais da Operação Dispersão também notificaram uma carrocinha de lanche por não estar com as atividades plenamente licenciadas. Seguindo com informações para Caxias, os moradores voltam a reclamar da poda de árvores por conta da passagem de fios de energia elétrica. As podas que são realizadas pela RGE estão desagradando moradores de Caxias do Sul. No dia de ontem, novas reclamações foram recebidas a partir do serviço da concessionária, feito na rua Daltro Filho, no bairro Panazolo. No mesmo dia, a reportagem constatou que o entulho estava no local. Então, em função do acúmulo de entulho e também do corte das árvores, isso não está gerando uma boa repercussão junto aos moradores que gostariam de medidas alternativas tomadas pela Companhia de Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica. Por falar em distribuição de energia elétrica, em Campestre da Serra, o aviso é de desligamento da energia, que vai ocorrer logo mais das 13 horas até as 18h30, na zona rural do município de Campestre, na rua Estrada da Fazenda da Roseira, 641 a 1410. Informações do Planalto Médio que nós temos nessa manhã. A Associação Marau Futsal está no grupo A do Gauchão 2021. A competição já está alinhavada para iniciar no mês de junho e um dos campeonatos mais tradicionais do futsal do Brasil está aí na sua fase de inicial. A Associação Marauense de Futsal já conhece os seus adversários, dentre os quais estão no mesmo grupo o Atlântico de Erechim, o Passo Fundo, o Lagoa, também o Horizontina, entre outros times de expressão no campeonato de futsal do Rio Grande do Sul, que é sempre um esporte que movimenta todo o nosso estado, né? O gauchão. Depois nós temos a Série Ouro. Rio Grande do Sul é uma das escolas com a maior tradição no futsal em todo o Brasil. O famoso futebol de salão, que é muito famoso aqui na cidade. Tínhamos o campeonato de verão do União, que aí não pôde ser realizado no último ano. Esperamos que tenhamos aí nos próximos anos o retorno destes campeonatos. Em Passo Fundo, a informação também, amanhã é feriado nacional de Tiradentes. A Coleurb vai passar a operar com tabela de domingo no feriado de Tiradentes. As informações dão conta de que a companhia vai cobrar a tarifa reduzida. Então, informações. E os pontos de venda de passagem são na Praça da Matriz e na Moron, que estarão fechados no dia 21. Então, informações para quem precisar se deslocar. Em Passo Fundo também, os vereadores autorizaram a cidade a aderir à Carta das Cidades Educadoras. Por conta do feriado, a Câmara realizou a sessão
nessa terça-feira, né, em uma sessão plenária da semana. E a Carta das Cidades das Cidades Educadoras foi fundada em 1994 e reúne 482 cidades em 36 países nos 5 continentes, buscando auxiliar governos, prefeituras, secretarias e cidades a implementarem medidas voltadas para o desenvolvimento integral dos seus habitantes. E a Câmara de Passo Fundo aprovou a aderência do município a esta carta de intenções que visa modificar as políticas públicas voltadas ao setor de educação. Em Porto Alegre, nessa manhã, o destaque que nós temos é que o reajuste no preço da passagem deve chegar a 14% e os ônibus podem ter preço de R$ 5,20 na capital gaúcha. A proposta ainda depende do aval do prefeito Sebastião Melo e da Contu, que é a empresa que administra esse sistema. Então, as empresas repassaram um estudo e deve fechar em R$ 5,20, de acordo com a decisão do Conselho Municipal de Transporte Urbano e do prefeito de Porto Alegre. Mas convenhamos que R$ 5,20 uma passagem de ônibus é um preço bastante salgado para o brasileiro que recebe um salário mínimo para trabalhar muitas vezes na capital e depende desse tipo de transporte. Por falar na capital, a informação que nós recebemos é que o Museu de Porto Alegre pede socorro. A principal instituição de preservação da memória da cidade está há mais de 100 dias sem qualquer tipo de direção e é alvo de furtos e de atos de vandalismo. O Museu Porto-Alegrense Joaquim Felizardo, responsável pela preservação da memória da capital, está em situação de risco. No dia de ontem, o museu completou 114 dias sem contar com direção instituída. O cargo está vago desde que a historiadora Letícia Bauer saiu para dirigir o Memorial do Rio Grande do Sul. Ainda, além de estar sem comando, o museu também passa por uma série de necessidades materiais, como falta de pessoal e falta de manutenção. No domingo, invasores acabaram invadindo o prédio do museu e roubaram o aparelho de ar-condicionado e danificaram parte do acervo. E pede-se uma extrema urgência na situação do Museu Municipal da capital. Na Assembleia Legislativa, com o destaque dessa manhã, está em votação um projeto que poderá entrar na pauta que visa extinguir o subsídio cedido a ex-governadores e viúvas do Rio Grande do Sul. O autor é o deputado Pedro Pereira e vai pedir aos líderes a inclusão do texto na pauta desta terça-feira. Para quem não sabe, quem já foi governador do estado do Rio Grande do Sul ou a respectiva viúva recebe uma pensão por mês de valores que variam aí entre 20 e 30 mil reais. O desembolso estimado por ano do estado é de 6 milhões de reais e hoje 6 ex-governadores e 9 viúvas acabam recebendo essa pensão. Agora, a Assembleia quer votar a extinção desse tipo de benefício e a sociedade aguardará ansiosa por este resultado. Nas informações da área da saúde, o Hospital de Clínicas abre inscrições para voluntários que querem fazer teste da nova vacina contra o Covid. O Hospital de Clínicas abriu inscrições para quem quiser participar. É um teste de eficácia da vacina desenvolvida pela Cloverview Pharmaceuticals para a prevenção da Covid. Os voluntários têm que ter mais de 18 anos e não podem ter sido infectados pelo coronavírus e precisam preencher um formulário online. Então, se você tem interesse de participar, o Hospital de Clínicas busca por interessados. Nas informações que traz da página da Fevale, o primeiro caso de reinfecção pelas variantes P1 e P2 do SARS-CoV-2 é detectado no Rio Grande do Sul. Informação atualizada nesta manhã, pesquisadores da rede Corona Homínica BRMCTI também identificaram contaminação precoce da variante P1 no estado. O Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade da Fevale divulgou o informe de estudos em que constatou reinfecções por casos de variantes aqui no Rio Grande do Sul. Uma paciente residente em Campo Bom, que acabou tendo os exames coletados, constatou
este caso de ser infectada 2 vezes. Informações agora que a gente segue aí sobre o retorno às aulas, essa polêmica que chegou até o Supremo Tribunal Federal e agora virou decisão judicial a ser discutida em processo. O Estado do Rio Grande do Sul avisou a corte que investiu R$ 19,00 por aluno em compra de equipamentos de proteção individual. Esse é o número repassado, ou seja, para cada aluno da rede estadual, R$ 19,00 foram investidos para a compra de álcool gel, máscaras e outros equipamentos, o que soma cerca de 15 bilhões de reais em equipamentos de proteção e higienização para todas as mais de 2.400 escolas públicas do estado do Rio Grande do Sul. A secretaria ainda disse que, no caso de faltas de EPIs e de recursos, as direções devem comunicar as suas coordenações pedagógicas. Em Porto Alegre, a vacinação segue avançando contra o Covid e nesse dia é a hora da faixa etária incluída nas 61 anos ou mais para receber a primeira dose. As vacinas são aplicadas pelo sistema drive-thru e as unidades que estão abertas das 8 até as 17 horas. Para completar a vacina, as pessoas devem ter aí já 21 dias da primeira dose, no caso de Coronavac. E na aplicação é necessário CPF e RG e diversos são os pontos da capital que constam como ponto de vacinação. A Casa do Pão, uma instituição situada na região metropolitana, cria uma vaquinha virtual para a construção de um poço artesiano, a fim de oferecer água grátis para a cidade de Gravataí. Diante dos recorrentes problemas de abastecimento de água nos bairros como Morada do Vale e em Gravataí, a Associação Casa do Pão, localizada na Morada do Vale 1, resolveu construir um poço artesiano. A ideia foi dada pelo presidente da associação, que se tornou aí como forma de vincular recursos e pagar a construção do poço, a fim de sanear este problema de abastecimento. Nas informações da segurança pública, o Estado assina um novo convênio que vai garantir um novo nível de processamento genético para os materiais encaminhados ao Instituto Geral de Perícia em sede de investigações. Com informações, o governo do estado vai promover um acordo de cooperação visando agilizar a coleta e o processamento de perfis genéticos voltados à identificação de autoria de ilícitos. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a unir o Poder Executivo, o Judiciário e o Ministério Público em torno deste objetivo, deixando o Instituto Geral de Perícias com um nível de preparação mais elevado para coletar indícios criminais. Seguindo com informações da segurança, também em Gravataí foi desmanchado um laboratório que servia como ponto de refino de drogas para uma famosa facção criminosa. A Draco, através de investigações de São Leopoldo, desmanchou um laboratório de drogas em Gravataí no fim da tarde de ontem. Conforme as investigações, o local era usado para o preparo de drogas que seriam distribuídas e vendidas nos bairros de Novo Hamburgo e também em São Leopoldo. Seguindo com as informações, a Polícia Rodoviária Federal acabou apreendendo cerca de R$50 mil em vinhos importados sem procedência. Foi na manhã de ontem quando um veículo transportava ilegalmente e foi abordado para posterior revista. Ele estava circulando na freeway. Ele reduziu a velocidade, mas seguiu rodando, recusando-se a parar por quase 5 quilômetros. Os policiais interceptaram o veículo e o motorista de 22 anos, natural de Santa Catarina, com passagens por homicídio, porte ilegal de arma, receptação, lesão corporal, viajava com a namorada, de apenas 19 anos, e o porta-malas do Vectra, carregados com mais de 230 garrafas de vinhos importados sem procedência. E na manhã de hoje, em Canoas, uma tentativa de assalto numa agência do Banco Santander foi registrada e a Polícia Civil investiga o caso. A agência da Rua Tiradentes, que fica no centro da cidade de Canoas, foi alvo de uma tentativa. O chamado foi despertado por volta das 7h30 da manhã
e os criminosos não conseguiram concluir o assalto e saíram em fuga, e a polícia investiga as origens e a destinação dos criminosos. Antes do nosso intervalo comercial, tem o quadro Acontece, e hoje vamos à cidade de Cotiporã testemunhar o investimento em educação. Uma verba vultuosa destinada pela Secretaria de Educação adquiriu vários notebooks que são destinados aos professores e os profissionais da rede municipal, voltada ao aprendizado e aprimoramento das métricas educativas na cidade de Cotiporã. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo e o comentário do esporte com Tobias Betim. Fique conosco. Quando falamos em melhorias, todos os setores são merecedores destas melhorias. A educação, por exemplo, é um dos setores que periodicamente precisa ir reinventando-se para que cada vez mais os alunos tenham interesse no aprendizado. Aqui no município de Cotiporã, um projeto pode ser colocado em prática por conta da pandemia, principalmente, que foi a aquisição de 40 notebooks que vão facilitar e aproximar o aluno e o professor e também proporcionar maior aprendizagem. A compra desses notebooks, então, ele veio associado a uma série de atividades e de propostas que nós temos para a Secretaria de Educação e Desporto e para todos os profissionais de educação do município, que está voltada à implementação do estudo, né, do ensino, do processo de ensino-aprendizagem para todos os estudantes da rede municipal, perante todas as modificações da educação. Então, essa é uma das ações voltadas para a implementação da educação em Cotiporã. Foram adquiridos, a princípio, 40 notebooks e num investimento de mais de R$220 mil. Esses notes eles são destinados à utilização de professores, de profissionais de educação, são os professores, que utilizarão essas máquinas, então, para implementar, sofisticar, tornar a aula mais atrativa, aproximar o aluno, o nosso estudante, do ambiente escolar, mesmo estando distante, porque o professor acaba fazendo aulas síncronas diárias que estão acontecendo. Isso aproxima muito o aluno do ambiente escolar, acaba criando uma nova rotina, a qual tinha se perdido um pouco com o distanciamento ocorrido no ano passado. Como eu havia falado, o uso dessas tecnologias acabam tornando a aula mais dinâmica, mais atrativa e permitindo que o professor utilize diferentes estratégias para que o aluno ele volte a ter esse interesse pelas aulas, pelo estudo e também acaba por auxiliar ele no processo de aprendizagem. Além de ser utilizado na implementação das aulas, para facilitar também o trabalho do professor, é muito importante enfatizar que nesse ano uma outra estratégia que adotamos foram utilizar softwares para que o professor fizesse todo o registro escolar de forma online. Então, mesmo não estando no ambiente escolar, trabalhando remotamente, o professor tem acesso e realiza todos os registros necessários para o seu trabalho de modo online, nesse novo software que nós acabamos utilizando neste ano. Gostaria muito de agradecer ao prefeito municipal, toda a administração pública pelo apoio e pelo investimento feito inicialmente, logo nesses primeiros meses de gestão, na educação, na implementação da educação. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas que se engajaram, tornando possível essa realização, esse sonho, porque há muito tempo nós queríamos ter realizado esse projeto e agora estamos conseguindo, porque existem pessoas que acreditam nisso, acreditam na educação e nessa inovação da educação também. Eu agradeço a todos os professores, todos os profissionais da educação que também se engajaram nessa proposta
e estão prontos para todos os desafios que virão ao longo deste ano. DigiDoctor Odontologia. Contamos com consultório odontológico 100% digital, com técnicas inovadoras e procedimentos especiais ao seu alcance. Aqui reabilitamos nosso paciente em sua essência, contemplando as regiões oral e facial com análises prévias que a odontologia digital oferece. Assim, o paciente saberá seus resultados antecipadamente. DigiDoctor Odontologia. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Há 20 anos no mercado de móveis e decorações, a Interni é referência em qualidade e bom gosto. Uma loja multimarcas com produtos selecionados de móveis e decorações. Desenvolve ambientes para inspirar você a compor seu espaço, garantindo personalidade, beleza e conforto ao seu estilo de vida. Interni, móveis e decorações. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia, notícia, atualização e informação na hora do seu almoço. Quero mandar um abraço especial para o seu João Luiz da Costa, que está nos acompanhando lá de Guabiju, todos os dias ligado conosco através da plataforma do Facebook. As notícias do Brasil nessa manhã que são destaque. Começamos que o país acabou caindo 4 posições no ranking de liberdade de imprensa e fica na chamada zona vermelha. Repórteres Sem Fronteiras afirmam que a ONG que afirma a elaboração dessa lista diz que desde que o atual governo assumiu o poder, o ambiente de trabalho para jornalistas se tornou tóxico. Em 2 anos, o país perdeu 2 posições no ranking e está no 101º lugar dos países listados
aquilo que de acordo conforme o mapa. Vou pedir para o Douglas baixar, ver se ele aparece para nós, e traça aí entre os níveis de intensidade, né? Como o mapa vermelho, laranja, amarelo e preto, mais ou menos conforme o distanciamento social, e o Brasil está considerado aí, enquadrado na área vermelha. Eu não posso falar o mesmo porque desde que o atual governo assumiu, eu me tornei jornalista e estou aqui. Então, para mim, acabou dando certo. Espero que para todos os outros colegas também assim aconteçam. E a gente sabe que liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia e é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. Uma imprensa livre e independente é sinônimo de informação de qualidade e da preservação da democracia, que é o regime que nós temos para operar a nossa sociedade. Por falar em governo, o governo pretende destinar até 15 bilhões para o relançamento do BEM, que é o Programa de Manutenção de Emprego e Renda, e também do PRONAMP. 10 milhões iriam para o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda e 5 bilhões para o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ou seja, os programas desencadeados no ano passado, que deram muito resultado a nível econômico, né? Tanto o benefício emergencial, aquele que fazia um acordo entre empregados e empregadores e o governo cumpria com metade do pagamento da folha, poderá ser renovado e os recursos já estão alocados. O PRONAMP, uma modalidade de crédito com prazos mais longos e uma taxa de juros menores, também será reeditado. Esperamos que essas medidas cheguem ao alcance do público-alvo, que são as empresas, o mais rápido possível para que possamos ter uma estabilidade nessa reta em que estamos cumprindo a vacinação até ter a imunização completa da população. Informações para as gestantes: foi publicada uma portaria que destina verba e ações para as gestantes. O Diário Oficial da União trouxe uma portaria vinculada pelo Ministério da Saúde que prevê o incentivo financeiro federal de custeio para o desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puérpera, com vistas ao enfrentamento à pandemia. Foi publicado no Diário Oficial no dia de ontem e esta portaria encabeça o valor de 247 milhões de reais que serão destinados por meio do Fundo Nacional de Saúde aos municípios e ao Distrito Federal como uma maneira de prestar um auxílio a serem aplicados na identificação, monitoramento e também do acompanhamento das gestantes nesse período. Um programa de saúde voltado a este público em meio ao sistema pandêmico. Também do governo, o destaque é que o presidente Jair Bolsonaro nomeou o presidente e os diretores do Banco Central para mandatos físicos. Foi nomeado Roberto Campos Neto e 7 diretores que vão cumprir mandato até 2024. De acordo com os decretos publicados no dia de ontem, eles estarão empossados independente da troca governamental. Todos os nomeados poderão ter seus mandatos renovados por apenas uma vez. Essa era uma das medidas que o Banco Central buscava, tendo mais autonomia na sua esfera administrativa, longe das interferências políticas, ou seja, o mandatário do Banco Central não irá se alternar conforme o presidente da República, como até então acontecia a cada 4 anos. Os mandatos passam a ser intercalados, então teremos eleição em 2022 e o presidente do Banco Central segue até o ano de 2024, de forma a tornar a instituição independente no seu panorama econômico frente às questões políticas e de governo. Sobre o Covid, a atualização trazida pelo portal da BBC diz que a variante acelera os casos de intubação de jovens em São Paulo e o que são orientados a procurar ajuda já no primeiro dia de sintomas. O avanço da variante P1, descoberta em Manaus no mês de janeiro, levou a cidade de São Paulo a mudar as orientações destinadas a jovens que foram infectados. Eles devem procurar uma unidade básica de saúde assim que os sintomas surgirem e não mais aguardar o agravamento da infecção.
Segundo a prefeitura, a mudança tem 3 motivos associados à nova variante: o agravamento rápido do quadro de saúde, os casos onde mais jovens são atingidos e o tempo de internação para tratamento da variante P1 ser maior do que até então era predominantemente na maioria dos casos. Uma situação curiosa que aconteceu em Santa Catarina e ajudou a salvar uma médica. O sinal de GPS do celular acabou por localizar a médica que estava em uma ribanceira há mais de 30 horas desaparecida. A profissional de 31 anos se acidentou no caminho para o trabalho e socorristas observaram o último local em que o celular emitiu um sinal para fazer buscas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda compartilhar a localização com os familiares em caso de viagens. Mariana Fossati, de 31 anos, foi encontrada em uma ribanceira na BR-470 depois de ficar 30 horas desaparecida. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e passou por uma cirurgia para a retirada do baço em Curitibanos, oeste catarinense. Segundo a sua madrasta, ela passa bem após esse procedimento, ou seja, ficou 30 horas aguardando socorro. Nas informações internacionais que são destaques nessa manhã, as notícias estrangeiras, a Índia acabou registrando um colapso do seu sistema de saúde. Um novo lockdown de 6 dias começou desde ontem e o país indiano perdeu o controle sobre os níveis de infecção. Os hospitais sofrem com a falta de leitos, a falta de oxigênio e também de remédios. E agora os infectados passam da marca de 15 milhões, número inferior apenas aos contabilizados nos Estados Unidos. Na África, a notícia que chega desta manhã é que o presidente que governava o país de Chad desde o ano de 1990 foi morto em um campo de batalha, diz um porta-voz do exército. Idriss Déby tinha 68 anos e estava no poder desde a década de 90. Chad vive um conflito com rebeldes que avançam da fronteira com a Líbia rumo à capital desde que Déby foi declarado vencedor das eleições pela 6ª vez e agora ele foi assassinado em campo de batalha, conforme informações as instabilidades africanas que seguem nos 4 cantos do continente. Indo para a reta final das informações, os Estados Unidos desaconselham mais de 80% das viagens ao redor do mundo. O governo americano anuncia que vai ampliar a lista de nações para as quais não é recomendado viajar devido aos efeitos da pandemia e menciona um risco sem precedentes. Os Estados Unidos já restringem viagens ao Brasil devido aos índices de contaminação. 34 países estão no nível 4, que são recomendados para não viajar, incluindo Brasil, Argentina, Haiti, Rússia, Moçambique, Tanzânia, Quênia e Kosovo. E para 80% dos países do mundo, não é orientado a ser ingressado nas suas fronteiras. Então, a situação ainda segue bastante complicada ao redor do mundo. E a última notícia para a gente encerrar: as emissões globais de gás carbônico terão o 2º maior aumento da história em 2021, segundo a Agência Internacional de Energia. O relatório da entidade aponta que um aumento de 1,5 bilhão de toneladas nas emissões para este ano, motivadas por uma recuperação na demanda de carvão do setor de energia. O crescimento do carvão nesse ano deve ser de 60% maior do que todas as energias renováveis juntos, e isso faz com que um grande grau de gás carbônico acabe sendo lançado na atmosfera. E antes da gente encerrar, terça-feira, hoje, dia do comentário do esporte, e o nosso especialista no Cartola, Tobias Betim, traz as informações diretamente de Nova Bassano. O Expresso Meio-Dia retorna na próxima quinta-feira, após o feriado, com mais notícias para você. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom feriado.
E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais TV, no programa Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo, falar, é claro, sobre futebol, passar um giro de informações para vocês. Vamos que vamos então, começando pelo Grêmio dessa vez, o Grêmio que teve 2 compromissos pelo Campeonato Gaúcho após a demissão do técnico Renato, né? E dá para dizer que teve um saldo positivo, na sexta-feira enfrentou o Caxias fora de casa com um time misto, né? A estreia do Rafinha e do Thiago Santos, o time conseguiu um empate por 0-0, então fez um ponto, e nesse último domingo o Grêmio enfrentou em casa então o Novo Hamburgo, e aí sim com um time mais titular mesmo, né? Teve uma atuação boa, especialmente destaque para Jean-Pierre e para Diego Souza, o Jean-Pierre que abriu o marcador, fez 1-0, depois deu passe para o Diego Souza fazer o segundo gol, e aí de pênalti o Diego Souza matou o jogo, o Novo Hamburgo descontou no segundo tempo, então foi um 3-1, que com esse resultado, juntamente com aquela partida atrasada da primeira rodada contra o Caxias, o Grêmio passa a ser aí o primeiro colocado do Campeonato Gaúcho, e agora falta apenas uma rodada aí pra gente encerrar a primeira fase do Gauchão, definir os 4 classificados para semifinais, né, jogo de ida e de volta, e vamos ver também, né, quais serão os 2 rebaixados para a divisão de acesso. O Grêmio que está em busca de um novo técnico, né? Segundo o presidente Romildo Bolzan, esse técnico deve ser brasileiro. Então, uma tendência forte é o Thiago Nunes, ex-técnico de Corinthians, ex-técnico de Atlético Paranaense, com passagens pelas categorias de base do Grêmio, inclusive. Então, é um técnico que está sendo sondado e que pode ser anunciado pelo Grêmio aí nos próximos dias. O Grêmio que na próxima quinta-feira agora já tem compromisso pela Sul-Americana, contra o La Equidad da Colômbia, lembrando que a Sul-Americana, só os líderes de cada grupo é que se classificam para os mata-matas, então o Grêmio aí já muda o foco agora para a Sul-Americana, lembrando que o presidente Romildo falou em coletiva que o foco principal do Grêmio na temporada vai ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mesmo assim, a Sul-Americana, né, é uma competição interessante, tanto financeiramente, mas também porque o campeão garante vaga já direta na Libertadores do próximo ano. Então o Grêmio aí na quinta-feira, às 7h15 da noite, enfrentando o La Equidad. Passando aqui agora para falar de Inter, o Inter que tem um confronto extremamente importante nessa terça-feira, estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Always Red lá da Bolívia, jogo na altitude de La Paz, mais de 3.600 metros acima do nível do mar, então um jogo bem complicado para o Inter. Lembrando que o Colorado não vai ter o Paulo Guerreiro para essa partida, o Guerreiro foi vetado pelo departamento médico e disse para ele ficar em Porto Alegre fazendo aprimoramento físico e técnico aí também. Então o técnico Miguel Ángel Ramírez vai ter aí Yuri Alberto ou Thiago Galhardo como 9, como centroavante da equipe. Tentando esboçar um possível Inter, tem 2 grandes dúvidas no time. O goleiro é o Marcelo Lomba, na direita a tendência é que jogue o Heitor, a dúvida na zaga, então, Lucas Ribeiro ou Zé Gabriel, Vitor Cuesta e o Moisés pela esquerda. Meio campo com Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes. E lá na frente, por um lado o Palácios, pelo outro o Patrick e na frente a dúvida Yuri Alberto ou Thiago Galhardo, que foi muito bem na última partida pelo Gauchão, fez 3 gols, com certeza colocou uma pulga atrás da orelha do técnico Miguel Ángel Ramírez. Lembrando que essa partida é às 7h15 da noite, então nessa terça-feira, confronto muito importante para o Inter, a estreia na fase de grupos da Libertadores. Inter também que já apresentou o Tyson, né? Ainda na última sexta-feira, Tyson foi apresentado, vai ser o novo camisa 10, vai herdar a camisa de Andrés D'Alessandro, então. Inclusive está inscrito na Libertadores, mas depende do bid da CBF para realmente poder jogar. A tendência é que ele já esteja à disposição na segunda rodada. Não sabemos se já vai estar apto para atuar nessa partida, mas a tendência é que na segunda rodada ele já esteja regulamentado, então, para atuar na Libertadores. Com certeza, um acréscimo muito importante aí pro time do Inter também. Tyson, que jogou mais de 11 temporadas na Europa, vem aí com na bagagem dele muitos títulos ucranianos, títulos individuais também lá na Ucrânia, e com certeza uma experiência aí para ser uma liderança desse grupo. Ele que foi sempre muito identificado, é colorado, assumido. O Tyson também deve ser um acréscimo aí para a equipe do Inter nas próximas partidas. Então é isso, giro de esporte por hoje, jogo do Inter nessa terça-feira, e o Grêmio joga na quinta pela Sul-Americana. Voltamos na sexta aqui com mais giro esportivo para vocês. Um forte abraço!